Bom dia, meus amigos. Olha, nós estamos realizando 3 perguntas aos candidatos a prefeito de São Roque com relação à Santa Casa. Primeiro eu quero só colocar o seguinte, que a gente está servindo como uma ponte. O pessoal da Santa Casa entrou em contato com a gente, o pessoal da provedoria e tal, falando se a gente poderia perguntar aos candidatos a prefeito de São Roque o que eles pensam com relação à Santa Casa. E aí eu falei, poxa, a gente está à disposição, a gente sabe que a Santa Casa é um assunto que está sempre em evidência nas campanhas eleitorais de São Roque. Então a gente vai ouvir agora o candidato a prefeito, Ronaldo Alves, que nos recebe. Ronaldo, nós vamos fazer aqui 3 perguntas para você com relação à Santa Casa. Primeiro a gente abre um espaço para você se apresentar como candidato a prefeito e nós temos aqui 2 minutos é o suficiente para a gente falar quem somos, né? E aquelas pessoas que não nos conhecem passar a ter uma boa opção para esse pleito, para essa eleição de 2020, né? A gente tem participado das suas reuniões, né, das suas entrevistas, e inclusive essa semana que passou a gente esteve lá, mas aqui é o Ronaldo Alves, um cartorário com 55 anos, um cartorário de 40 anos de cartório, nascido em São Roque, presidente do Conselho Comunitário de Segurança, um conselho bastante forte, um conselho importante, um conselho que volta e meia aí é chamado para discutir as questões da cidade de forma voluntária. Então a gente pensando nesse nosso trabalho, pensando nessa nossa participação social, nessa participação da sociedade, diante de tudo aquilo que a gente tem visto, né, da necessidade que a gente tem visto de ter pessoas novas, pessoas pela renovação, pessoas que querem fazer diferente, fazer melhor. Então a questão de um ano, e você sabe bem disso, a gente nunca tinha pensado em questões políticas aí, políticas partidárias, mas a questão de um ano eu comecei a me lançar um pré-candidato, fiz aí o meu encerramento das atividades lá num evento especial lá na Câmara Municipal, numa das assembleias, uma das reuniões de Conseg, e lá eu lancei essa minha pré-candidatura e hoje aí candidato a prefeito de São Roque, muito contente pelo que a gente está vendo, pela recepção que a gente tem. Então aí, Ronaldo Alves, prefeito de São Roque pelo número 17, pelo PSL, um partido de direita, um partido que quer de fato a renovação. Bom, vamos aqui então para a primeira pergunta. Olha, atualmente a Santa Casa está sob requisição municipal administrativa, entre parênteses, intervenção. Caso você seja eleito prefeito de São Roque no dia 15 de novembro, há o interesse em manter a atual situação de intervenção? Marca o tempo aí, 2 minutos no máximo. Legal, Wander. Na verdade você falou aí, interessante, entre parênteses, intervenção. É porque de fato a requisição que a gente chama de intervenção branca e que deveria ser uma forma de cogestão até pela propositura, né, pelo que foi proposto pelo atual governo, de fato ela existe e ela é então a terceira intervenção nos últimos mandatos, aí, nos últimos anos. Nós tivemos lá o BOS lá atrás, tivemos a FENAESC representando um governo anterior e agora temos aí essa intervenção branca. Na verdade, a intervenção ela sempre é o último remédio, ela não deveria ser usada, e eu entendo, e eu tenho dito isso, usada pelos políticos como uma forma de fazer política. Na verdade, a Santa Casa tem problemas sim, a Santa Casa tem problemas de fluxo financeiro e eu não faria a intervenção a todo momento como está sendo feito, até porque ela está deixando um rastro de problemas. Então, respondendo a sua pergunta, se eu manteria essa intervenção, não manteria essa intervenção, até porque a gente sabe que ela vai ser extinta essa intervenção no final desse mês de novembro que está entrando, até por um acordo que já está sendo feito, e eu não arriscaria manter uma intervenção, como inclusive foi mantida no início de 2017, impondo aí uma questão ao prefeito atual, junto com o prefeito anterior, de não aceitação das contas, das prestações de contas pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, tanto o Daniel como o Cláudio têm lá o seu nome no Tribunal de Contas do Estado por conta de ter esse problema com esse recurso mantido aí pela Santa Casa através da Prefeitura, e eu não quero arriscar, porque primeiro que eu acho que a intervenção não é o ideal, a intervenção não é o caminho, a intervenção na verdade abre o caminho para a discussão.
2 minutos. Aí em cima da. Aliás, estou olhando o seu relógio aqui também, viu? Se você soubesse que eu iria pelo seu relógio, você ia pedir para ele atrasar um pouco, né? Já diz aquela história: relógio que atrasa não adianta. Ronaldo, a segunda pergunta. O caso eleito, qual será o papel da Santa Casa durante o seu mandato? Vandeira, a Santa Casa na verdade, faz parte de um problema que é a saúde, né? A saúde em São Roque, ela não começa na Santa Casa, ela começa e é tratada diretamente pelos postos de saúde, por tudo aquilo que você faz antes do hospital, antes da pessoa chegar a usar esse sistema na sua ponta final, que é a Santa Casa. A Santa Casa, ela sofre muito, até porque você bem sabe, é um hospital particular que atende não só São Roque, como toda a região. Hoje São Roque, como centro da microrregião, sofre com essa ausência de outros hospitais, e a Santa Casa vai ser sempre aí a ponta final, né, a porta final aí das pessoas quando elas buscam o atendimento, e realmente isso aí não deveria acontecer. Então, a Santa Casa, ela tem que ser muito bem tratada, ela tem que ser entendida que ela é de fato um hospital particular, prestando um serviço público através do Sistema Único de Saúde, através do SUS. Então, trazer a Santa Casa para a discussão e com essa gestão privada deles, do seu conselho, da sua provedoria, é o que vai fazer a diferença. É sentar à mesa, discutir os problemas, lembrando que as Santas Casas todas no Brasil inteiro sofrem com isso aí. Elas são institutos que sofrem com esse impacto negativo que é atender a população de forma universal. Tem que ser buscado uma solução através de remessas de verbas, não só da verba que venha do seu orçamento, mas através de emendas, que a gente sempre discute muito, através de projetos de atração de parceria público-privada da região como um todo, dos consórcios entre os municípios. Então a Santa Casa, ela não pode ser o problema. A Santa Casa tem que ser a solução de um problema geral, que é o problema de saúde pública de toda a região, especialmente da região de São Roque, da população de São Roque. Ok, bom, agora você ficou com o relógio meu virado aqui, eu não estava vendo, mas eu estava com o painel eletrônico ali, mas se foi esperto, se virou o pulso aqui. Bom, a terceira pergunta é um pouco mais longa aqui. Além do atual período de requisição, a Santa Casa sofreu 2 intervenções. E durante esses períodos, a Santa Casa teve um aumento da sua dívida, aproximadamente 54 milhões de reais, é o que a gente recebe aqui da provedoria. E o plano Santa Casa Saúde, que atendia aproximadamente 9 mil vidas, foi encerrado. Assim, diante desse panorama, quais são suas propostas para reparar a Santa Casa das dívidas realizadas nos períodos de intervenção e como pretende atender as pessoas que perderam acesso ao plano de saúde? Essa pergunta, eu até cheguei a falar com o pessoal da Santa Casa, ela demanda um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de exposição. Na verdade, as pessoas têm que entender, e 2 minutos talvez não seja o suficiente para isso, tá? Primeiro que a gente não sabe exatamente se são 54 milhões, mas pode ser muito próximo disso, pode até ser mais do que isso e pode ser menos do que isso. A gente tem uma ideia, até porque talvez as pessoas não saibam, eu sou desde lá de 2012 conselheiro da Santa Casa e venho acompanhando tudo isso. Acompanhamos essas últimas requisições ou essas últimas intervenções com muita preocupação. Numa delas, que é a que aconteceu lá onde a FENAESC foi uma daquelas que participou disso através de uma indicação do antigo prefeito, trouxe muitos problemas para a Santa Casa, e muita gente talvez não saiba, mas muito dessa dívida ela foi originada no CNPJ da Santa Casa. Então a Santa Casa ela foi mal gerida assim pelo interventor. Existem pessoas que eu diria deveriam ser responsabilizadas pela má gestão. Agora, trazer isso para a prefeitura e a prefeitura tentar resolver um problema de 54 milhões de reais, eu acho que não cabe nem no orçamento isso. Então, tem que haver realmente
uma conversa muito bem feita, ou muitas e tantas conversas que possam ser colocadas à mesa, para que a gente possa, de um modo geral, de um modo comum, com a comunidade inclusive participando, buscar a solução disso, inclusive o pagamento dessa dívida, que é uma dívida muito alta e, eu diria para vocês, impagável. Se fosse uma dívida do Estado, certamente, ou do município, no caso, o município poderia trazer para ela a figura do precatório, né? Trazer essa solução através da emissão de ordens de pagamento futuras, que seriam uma forma de resolver. Mas é realmente muito difícil, tem que conversar muito com a comunidade, com a provedoria, com o conselho, e a gente trazer essa solução depois de muita conversa. Ok. Ronaldo, para a gente fechar, a gente deixa aqui 1 minuto para que você possa fazer uma consideração final com relação à Santa Casa. Na verdade, quando a pergunta foi colocada, eu falei, quando eu vi a palavra reparação, parece que é uma reparação por alguma ação temerária, né? E de fato houve, mas ela é pessoal, ela tem nome, ela tem CNPJ, ela tem CPF, aliás, ela tem CNPJ, que eu diria que uma delas é aquela que esteve numa das intervenções, e CPF aqueles que estariam por trás da intervenção também. E isso, inclusive, até hoje eu imprimi um relatório e uma decisão do Tribunal de Contas do Estado, onde há uma decisão imputando àquelas pessoas essa obrigação. Então, o que faltou, e acho que a gente não teve muito como fugir disso, é responsabilizar os responsáveis. Isso faltou e hoje a gente está aí com a bola já passada. A gente vai ter que voltar atrás, correr atrás, tá bom? Mas é isso. A Santa Casa é um problema, tem que ser resolvido, e não é o único problema da saúde, mas é um problema que tem que ser resolvido, e considerando sempre ela uma filantropia que sofre muito com isso aí. Obrigado, Ronaldo Alves. A gente quer agradecer ao Ronaldo Alves, candidato a prefeito de São Roque, e a gente vai continuar ouvindo os outros candidatos. E a gente recebeu esse pedido por parte da Santa Casa, a Santa Casa fez o contato com os candidatos, e a gente está servindo aqui como uma ponte, né, para que a gente possa ter a opinião dos candidatos de um assunto que a Santa Casa é sempre presente quando se fala em eleições municipais. Obrigado, Ronaldo, obrigado pela atenção. Obrigado, Wander, obrigado a todos. Vamos lá, vamos seguir adiante. Tá certo. Fechamos aqui essa live e a gente vai voltar em outras oportunidades com os outros candidatos também a prefeito de São Roque, falando da Santa Casa.